Fala, meus amigos e minhas amigas, seus loucos e loucas da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Meu nome é Renato Gasparino e estou aqui para mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo, com notícias atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais. Antes de começarmos, eu peço a vocês a ajuda para bater a meta de like, de 500 likes, galera. Muito pouco para o tamanho da nossa nação celeste. E se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo à nossa família. Chega de enrolação e simbora para mais um giro de notícias do Cruzeiro. Seguinte, nação, estamos na terceira fase da Copa do Brasil e eu pergunto a vocês, sabem quem são os possíveis adversários do Cruzeiro na próxima fase? Pois é, eu tenho aqui para vocês a lista completa dos possíveis nomes, isso porque o Cruzeiro está no pote 1 e vai enfrentar as equipes do pote 2, que tem Cuiabá, tem Goiás, Juventude, Curitiba, CSA, Vila Nova, Remo, Tombense, Juazeirense, que eliminou o Cruzeiro na temporada passada, Brasiliense, Altos, Portuguesa do Rio de Janeiro, tem também o Tocantinópolis, Ceilândia e, por último, Azures. Galera, tem alguns times ali mais conhecidos que estão, por exemplo, na primeira divisão do futebol brasileiro, o caso do Cuiabá, Goiás, Juventude e também o Curitiba. Tem equipes da segunda divisão, CSA, Vila Nova, Remo, Tombense e outras equipes que não são tão conhecidas assim. Mas eu chamaria atenção para o Juazeirense, né, que tem feito boas campanhas na Copa do Brasil, já eliminou o Cruzeiro, eliminou nessa temporada o Vasco e segue querendo atrapalhar os adversários. Juazeirense que foi uma pedra no sapato do Cruzeiro na temporada passada. Então fiquem espertos porque esses são os possíveis adversários do Cruzeiro. Qual desses aí vocês não gostariam de pegar? E qual desses vocês gostariam de pegar? Eu, particularmente, não escolho adversário. Se vier, por exemplo, o Cuiabá, que é o mais forte deles, na minha opinião, o Cruzeiro bateria de frente com qualquer uma destas equipes. Então estou pronto para a terceira fase da Copa do Brasil. Ontem o pessoal da Rádio Tatiaia trouxe uma informação que eu tenho que admitir para vocês. Eu fiquei retado da vida. Eles estavam falando do Pedro Lourenço, que estaria se afastando da política do Cruzeiro. Eu vou falar para vocês, o Pedro Lourenço é um dos poucos que presta dentro desses grupos do Cruzeiro. Renato, o que aconteceu? O Pedro falou que recebeu muitas ameaças por parte da torcida, mas que não iria fazer nenhum tipo de boletim de ocorrência. Galera, eu olho para o lado e falo, gente, tem gente que é besta demais. Tinha uma nota lá do conselho, colocou nomes como Regis Campos, colocou nomes como Pedro Lourenço nesta carta, e eles negaram totalmente que tenham participado ou até mesmo dado autorização para colocar o seu nome. E eu falei para vocês acreditam nos conselheiros? Ah, por favor, galera, vocês estão de sacanagem comigo. Aí vem um, outro, faz uma ameaça para o Pedro Lourenço, começa uma bagunça que nem precisava ter por causa de uma mentira que foi divulgada pelo conselho, de que o Pedro Lourenço também teria concordado com o que estava escrito naquela carta. Pois é, o Pedro Lourenço decidiu se afastar da política do Cruzeiro. Quem falou isso? Ele mesmo, o pessoal da Rádio Tatiaia, Guilherme Pio, Samuel Venâncio, divulgou isso ontem. Pedro Lourenço está se afastando da política do Cruzeiro. Se precisar de uma ajuda, talvez um telefonema pode resolver, mas o próprio Pedro não deve participar das próximas reuniões, ou até mesmo daquela votação que vai colocar se o Ronaldo fica ou não no Cruzeiro. Ele não deve participar desta reunião que vai acontecer daqui mais ou menos uns 15 dias. Eu vou até citar aqui para vocês as palavras do Pedro. Nos últimos dias recebi graves ameaças e agressões em redes sociais, que para além de serem completamente injustas, me empurraram para o recolhimento. Em assim sendo, elevando o meu respeito a todos os envolvidos, comunico que não irei participar da reunião agendada para esta segunda-feira, bem como eventuais próximas. São palavras do Pedro e eu vou falar para vocês, tem torcedor que não tem gratidão nenhuma. Se não fosse o Pedro Lourenço, eu não sei nem sequer se o Cruzeiro estaria funcionando neste momento, porque toda vez que o Sérgio tinha um problema, a única opção, o único que botava a cara para ajudar o Cruzeiro era o Pedro Lourenço. Cara, ele merece uma estátua na Toca da Raposa. O que aconteceu é totalmente injusto. E fica tranquilo, Pedro, para o torcedor cruzeirense de verdade, você vai ter um lugar ali no coração dele, porque nós sabemos a sua importância durante o tempo mais difícil que o Cruzeiro passou. Porque nos tempos de glória é fácil arrumar gente que queira patrocinar, que queira colocar dinheiro. Agora o Pedro colocou muitas vezes dinheiro que ele sabe, ele tem sã consciência que não vai receber de volta
tão cedo assim. Eu gosto demais do Pedro Lourenço, respeito o ser humano do Pedro Lourenço. Agora, sacanagem demais o que fizeram com ele. Ameaças contra um cara que praticamente é ídolo da torcida celeste. Quem é que tem memória curta que fez esse tipo de ameaça? Porque se tiver uma memória um pouco boa, vai lembrar do que ele fez pelo Cruzeiro nos últimos 2 anos. Eu gostaria de lembrar rapidamente aqui para vocês que o Cruzeiro já tem o seu adversário definido para a próxima fase do Campeonato Mineiro. E diferente de temporadas atrás, o jogo vai acontecer na quarta-feira e também no final de semana para adiantar já a tabela, porque muitas vezes era apenas um jogo por semana. Domingo, 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 domingo. Desta vez, não. Nós teremos o próximo jogo do Cruzeiro na terça-feira, na parte da noite. Primeiro, seria às 4h30, só que mudaram o horário. Totalmente ridículo, não teria nem sequer público para o torcedor. Que isso, galera? 4h30 numa terça-feira tá todo mundo trabalhando. Iria prejudicar demais a logística para a Nação Celeste acompanhar esta partida. Ainda bem que sim, mudamos. Agora, o último jogo do Cruzeiro. Tem que ser feita uma avaliação sobre esta partida. Renato, mostra que o Cruzeiro precisa de reforços? Mostra que o Cruzeiro tem um elenco organizado, tem um time organizado, mas o elenco ainda assim oscila bastante. Qual daqueles jogadores ali que você acha que poderia chegar no time titular do Cruzeiro e assegurar a vaga, sem dar problemas algum, sem, podemos dizer assim, oscilar bastante quando precisarmos deles a partir do momento ali que o Campeonato Brasileiro começar? Porque nós tivemos pontos positivos e pontos negativos. Por exemplo, o Matheus Bidu, na minha opinião, foi um ponto positivo. Mesmo que ele não tenha sido aquele cara que definiu o jogo, ele ainda assim foi bastante participativo. Daniel Júnior também achei bastante participativo, partida interessante. Nós tivemos pontos negativos, por exemplo, o goleiro Ezequiel. Teve uma falha ali, infelizmente acontece, garoto é novo demais, nem adianta queimar, a partida não valia de nada. Tivemos ali o Vitinho, tendo a primeira oportunidade, também não gostei muito da partida do Vitinho. O Marco Antônio, infelizmente, nação, nós tentamos praticamente de tudo. Eu tentei, você aí de casa tentou, pedimos oportunidade para o jogador e finalmente quando aparece um treinador que dá oportunidade para o Marco Antônio, ele não consegue colocar uma intensidade dentro de campo. Eu vou falando para vocês, o Marco Antônio está decepcionando demais. Eu não estou falando por esse jogo, estou falando pelos jogos que ele teve durante a temporada de 2022. Eu esperava muito mais do Marco Antônio e eu não sei se ele vai ter tempo de provar que ele pode continuar no Cruzeiro, porque com o Campeonato Mineiro acabando, muitos jogadores devem sair da Toca da Raposa e não serem utilizados durante o ano. Nós tivemos Bruno José, jogou de lateral direito, não entendi foi nada. Tivemos o Giovani Jesus, ali também não entendi nada do Giovani Jesus fazendo aquela função. Entrou o Everton e vocês vão me desculpar, o Everton ainda não está pronto para o time titular do Cruzeiro. Ele precisa de mais tempo nas categorias de base, ele não me passou segurança. Nós tivemos ali o Matheus Silva, mais ou menos, o Adriano, mais ou menos também. É como eu falei para vocês, não dá para ficar fazendo aquela avaliação disso e daquilo, porque os pontos foram negativos demais. O Cruzeiro só conseguiu um gol naquele lançamento do Marco Antônio. O Vitor Leque teve a oportunidade de mandar pro gol e se o Adriano não tivesse atrás dele, era perigoso ele ter errado ainda aquela bola. Então é uma partida para se esquecer e lembrar, não vale nada. O Cruzeiro estava lá com o time reserva. E um ponto que me chamou a atenção é de que o Samuel Venâncio tinha falado que o Paulo Pezzolano iria ficar em Belo Horizonte para treinar o restante da equipe, mas não. Paulo Pezzolano foi para lá, foi acompanhar os garotos de perto. Acho que alguns vão ser aproveitados durante o ano e outros vão voltar para o sub-20. Já outros devem procurar outras equipes para jogar. Após a partida, o Giovanni Piccolomo deu entrevista para o pessoal do Premier. Galera, muito interessante a entrevista dele e um ponto eu não concordo. Quando ele fala do gramado. O gramado estava ruim? Tava sim. Mas só para você ter uma noção, na última partida o Cruzeiro foi lá em Tuntum, difícil acesso, cidade pequena, estádio pequeno, nós tínhamos um gramado, um pasto dentro de campo e a equipe do Cruzeiro foi lá e meteu 3-0, mesmo com aquele gramado horroroso. Olha só as palavras do Giovanni Piccolomo após o jogo. Vamos lá. Fizemos um mau primeiro tempo, coisas que o professor sempre pede para nós não conseguimos executar direito. Nossa equipe hoje, infelizmente, não estava num dia bom tecnicamente. A equipe deles aproveitou nossos erros para fazer o gol. É isso aí, né? Só é difícil jogar no estádio à noite, né? Tinha que ter marcado o jogo um pouco mais cedo, porque
começou a escurecer, a gente não consegue enxergar nada. O gramado também não tá das melhores condições, né? Acho que eles usam isso de estratégia, mas é isso aí. Vamos focar no próximo jogo, que o nosso objetivo é grande esse ano. Ok, obrigado, Júnior. É isso aí, galera. Palavras do próprio Giovanni Piccolomo, como eu falei para vocês, para quem enfrentou o Tum Tum na última rodada com aquele pasto, esse estádio era as mil maravilhas. Esse estádio, galera, era tipo um Camp Nou, um Santiago Bernabéu, para quem esteve em Tum Tum no meio de semana. Giovanni Piccolomo, pelo menos ele admite, tem muita coisa para ser melhorado, o que o treinador pediu não conseguiram executar dentro de campo. O problema foi que o Cruzeiro tomou 2 gols muito rápido. E com isso, o time da própria Patrocinense se fecha, tira praticamente as possibilidades. Por exemplo, nós temos jogadores rápidos? Temos. Mas se não tiver espaço no campo para que eles corram, eles praticamente não conseguem produzir. Se tiver um jogador grandão na frente deles sem dar espaço para correr, meus amigos, esse tipo de estratégia não vai funcionar. Mas para o Giovanni, melhoras, principalmente nas finalizações, porque ele tenta muito e tá faltando acertar aquele balaço no fundo da rede. Olá, família, encerro por aqui mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou do nosso trabalho, achou muito bacana, então deixa aqui o seu like, porque vai ajudar demais no nosso crescimento. Se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal e venha fazer parte da nossa família. Se não conhece o nosso Instagram, Camarote Esportivo 3.0, eu faço esse convite para vocês. O conteúdo tá muito bacana, tem coisa que eu não posso postar aqui que eu posto lá. Então vale a pena conhecer. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!